Imagina você ter uma infecção urinária, ir no pronto-socorro para buscar ajuda e acabar sendo assassinado por uma enfermeira. Imagina você parar no hospital por conta de complicações respiratórias e acabar sendo assassinado por uma enfermeira. Imagina você ter uma colega de trabalho que é enfermeira e que todos os pacientes que ela trata misteriosamente sofrem parada respiratória e acabam morrendo. E imagina você relatar isso para sua chefe superior e ela falar: olha, não quero fofoca aqui no meu centro hospitalar. Muita gente fala que o Brasil é horrível, é péssimo e que crimes só acontecem no Brasil, pois hoje eu quero apresentar para vocês mais um caso criminal que chocou o reino da Dinamarca. Eu já tenho um outro vídeo aqui nesse canal que eu conto o caso da Kim Wall e do Peter Madsen. Peter Madsen, para quem não sabe, ele era um cara super inteligente que desenvolvia foguetes e submarinos. Já Kim Wall era uma jovem escritora, jornalista que tinha o sonho de entrevistar uma pessoa famosa para terminar, em grande aqui na Dinamarca, e depois ela ia passar uma temporada na Ásia. Ela chegou a marcar com o Peter, ela e ele ambos eram famosos, só que o Peter ele era bem mais famoso que ela. Kim Wall era apenas uma jornalista e o Peter era o cara gênio. Ele criava foguetes, ele criava submarinos. Ela convidou ele para fazer uma entrevista e ele matou ela, esquartejou ela e espalhou o corpo dela entre a Suécia e a Dinamarca. Tem um vídeo aqui nesse canal onde eu conto esse caso em detalhes, então se você gosta de True Crimes, eu peço que vocês, depois que finalizar esse vídeo, corram lá para estar assistindo. O intuito desse vídeo não é ofender a vítima em momento algum, mas contar para as pessoas que crimes existem em qualquer lugar do mundo. Muita gente acha que aqui é seguro e hoje eu quero apresentar para vocês o caso da enfermeira dinamarquesa que matava seus pacientes. O nome dela é Christina Astrup Hansen. Esse é o tipo de conteúdo que o YouTube não gosta de estar recomendando, então eu conto com o like de vocês, assim vocês vão conseguir me ajudar a levar o meu conteúdo cada vez mais longe. Toda vez que você menciona palavras pesadas, o YouTube não te ajuda, não te recomenda, então é com o like e com os comentários que eu consigo esse engajamento. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e, bem, eu vou me apresentar antes de contar essa história. Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, eu sou bruxo, tarólogo e eu moro em Copenhague, que é a capital da Dinamarca, o cenário desse crime todo. Mas essa história ela não se passa em Copenhague, mas ela se passa em Nykøbing Falster. E uma curiosidade bizarra, eu já estive em todos os lugares que foram relatados aqui nessa história. Eu já estive na cidade de Falster, eu já estive no hospital, eu já estive no cemitério que é relatado no filme, isso porque esse caso virou uma série da Netflix. Outra curiosidade é que a enfermeira Christina Astrup Hansen, que é a condenada aqui, ela tem poucos anos de diferença do meu ex-marido e eles chegaram a estudar na mesma escola, não na mesma classe. É uma cidade pequena, com pouco mais de 16 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, então tem essa curiosidade aí que eu queria trazer pra vocês, Ela estudou na mesma escola que meu ex-marido, eu visitei todos os cantos mencionados aqui nessa história, era a cidade da família do meu ex-marido, então por isso tem essa conexão e é muito bizarro porque o mundo é muito pequeno. Eu dei uma olhada no Facebook da Perline e ela mora muito próximo da irmã do meu ex-marido e é muito bizarro você ver uma história gigantesca e de repente você vê que você está mais próximo do que você imagina dessas pessoas. Bem, essa história aconteceu em Falster e eu quero apresentar para vocês um pouquinho. Mas antes, eu quero deixar um áudio passando aqui para vocês terem uma noção do que vai vir por aí. Os moradores de Nykøbing Falster estão chocados com as acusações contra uma enfermeira. Um caso impressionante, totalmente desumano. A enfermeira de 30 anos foi acusada de matar pacientes. A enfermeira se tornou assunto na cidade. A denúncia foi feita por uma colega. O caso já tomou proporções gigantescas. Ainda não se sabe se a acusada continua trabalhando. A polícia no chegou hospital. até a enfermeira por uma denúncia. Depois de um dia dramático, A testemunha principal é outra enfermeira. essas acusações são muito sérias. Um caso inédito na Dinamarca. Todos os O maior funcionários do caso de hospital. homicídio na história do sistema de saúde dinamarquês. A enfermeira assassina de Nykøbing Falster. Nykøbing Falster é uma cidade na ilha de Falster, no sul da Dinamarca. Em janeiro de 2023, o censo atualizou que havia 16.927 habitantes, incluindo a cidade satélite Sundby, no lado Lolland, com uma população de 3.178 habitantes. A população total, então, é de 20.105 habitantes. O Wikipédia do Hospital de Nykøbing Falster mostra a história do hospital.
Fala de todos os tratamentos que o hospital oferece, departamentos que inclui no hospital, remodelação e ampliação do hospital, que passou por uma reforma que durou de 2016 a 2018. Mas o Wikipédia do hospital tem um lado sombrio, que é assassinatos de 2015. Nessa parte que a gente chega nos 3 personagens principais dessa história. Começando com a enfermeira Christina Astrup Hansen. Ela nasceu em 1984 na Dinamarca e ela tem uma filha. Uma outra curiosidade sobre a Christina é que ela também dava medicamentos pesados para a filha, que é algo que também é retratado na série, mas a gente deixa pro finalzinho. Christina Astrup Hansen, ela constantemente dava medicamentos pesados para a filha, e ela tinha uma relação conturbada com o ex-namorado, pai da sua filha. Além da Christina, os outros 2 personagens principais aqui dessa história é o Niels, que era o diretor-chefe do hospital, e a Perline, que era uma enfermeira recém-chegada. Ela tinha acabado de se formar, então esse era o primeiro emprego dela, e ela teve a Christina como a pessoa que estava treinando ela, e elas acabaram fazendo uma dupla perfeita, trabalhando no turno da noite. A Perline, ela tinha recém se mudado para a cidade de Felsta, porque ela queria que a filha crescesse próxima do pai. Ela é uma mãe solo, e ela era de Odense, outra parte aqui da Dinamarca. Então ela acabou se mudando para Felsta, e assim que ela se formou, e lá, uma cidade pequenininha, cerca de 16 mil habitantes na ilha, ela acabou trabalhando nesse hospital e teve a Christina como a pessoa que estava treinando ela. A Christina sempre foi muito elogiada no hospital, sendo chamada de a melhor enfermeira, aquela que todos os seus turnos tinham muita ação. A gente já vai chegar lá e vocês já vão entender o porquê desse muito ação. Ela começou a se informar mais com a Christina, afinal de contas, elas trabalhavam juntas no turno da noite, e tudo que ela tinha estudado na faculdade, a Christina foi mostrando para ela ali na prática. Elas saíam nas folgas e, eventualmente, ela acabou conhecendo o Niels, com quem ela teve um relacionamento. Atualmente, ela tem uma filha com o Niels, tanto que hoje em dia a Perline tem o nome do Niels. Essas 3 pessoas elas vão se conectar num determinado momento, mas a partir do momento que a Perline começou a trabalhar com a Christina no turno da noite, ela viu que de fato os turnos com a Christina eram turnos muito emocionantes, sempre com muita coisa acontecendo. Como, por exemplo, pessoas chegarem de um simples acidente e sofrerem paradas cardíacas e morrer. Então começou a ser cada vez mais frequente isso, e ela, no começo, achava, né, estranho, mas enfim, ela trabalhava numa emergência, numa ala que as pessoas poderiam ficar de 2 a 3 dias no máximo. Seria tipo uma UTI, né, ali do centro hospitalar. Então é claro que eles pegariam todos os tipos de pacientes que sim, poderiam vir a óbito. Só que nos turnos com a Christina era óbito na certeira. Todas as noites tinham paradas cardíacas. Só que as outras enfermeiras ali do hospital, elas meio que não ligavam para isso. Elas falavam que a Christina era incrível, tanto porque a Christina sabia mais que os médicos. Às vezes os médicos chegavam para os pacientes ali com parada cardíaca e a Christina falava, olha, aplica isso, faz isso. E eles simplesmente seguiam ela porque ela era muito inteligente. A casa da Christina tinha inúmeros livros sobre parada cardíaca, coração. Então ela era uma mulher que entendia muitas coisas. Então muitos médicos, anos de experiência, davam ouvido a Christina. Falavam, olha, a Christina tá falando, vamos fazer isso. E ela gostava de chamar a atenção. Ela gostava de seduzir, ela gostava de se mostrar. E as outras enfermeiras falavam, esse é o jeito dela. Ela é o tipo de pessoa que gosta de ser exibicionista, ela curte isso. Até mesmo para reanimar as pessoas, ela não aplicava a parada cardíaca do jeito normal. Ela quase que cavalgava em cima das pessoas e não se importando em quebrar ou não as costelas. O importante para a Christina era trazer a vítima de volta. Então, ela dava um show, ela fazia umas coisas assim muito bizarras. Só que as outras pessoas que já trabalhavam com ela há 3 anos achavam que isso era normal. A Perline, que estava ali no seu primeiro trabalho, começou a olhar aquilo e falar, olha, eu acho que tem uma coisa aqui de estranho. As coisas elas começam a desandar a partir do momento que a Perline recebe um cliente que tem apenas uma infecção urinária, é um problema na bexiga. Então, quando você tenta traduzir, vai de infecção urinária a problema na bexiga, mas é algo assim, não é grave. Era só tomar um medicamento, aguardar ali, né, passar a noite no hospital e no dia seguinte ele ia ter alta. E aí, o hospital lotado, tendo que cuidar de vários pacientes em diferentes alas, num determinado momento, dispara um botão. Quando o paciente sofre uma parada cardíaca, tem um botãozinho que apita e todos os enfermeiros e médicos correm para aquele quarto para tentar fazer, né, ali a reanimação. E quando eles chegam lá, o rapaz ele não volta à vida e ele acaba indo a óbito. E isso era algo assim
que começou a chamar muita atenção da Perline, porque o cara só tinha uma infecção urinária, não tinha o porquê dele ter tido uma parada cardíaca. Então ela imprime por fora ali a ficha do paciente e ela percebe que no organismo desse paciente tinha uma quantidade muito grande de medicamento ansiolítico. Então ela estranhou porque eles não tinham administrado no paciente aquele tipo de medicamento. A partir daí ela começa então a desconfiar que talvez a sua colega Cristina seja responsável por tantas mortes e por ter toda essa adrenalina no turno da noite. A Perline chega a conversar com uma chefe ali da ala do hospital e a chefe responde ela falando: olha só, aqui em Neukölln, uma cidade pequena, o hospital já não tem uma reputação boa, a gente não quer ninguém fazendo fofoca de ninguém. Mas ela fala: olha, eu só percebi aqui que todas as vezes que é o turno da noite e que a Cristina está trabalhando, há óbitos, e quando ela não está trabalhando, não há óbitos, mas a responsável ali falou: olha, aqui a gente não trabalha com fofoca, e então morre por aqui esse assunto. Como eu falei pra vocês, a Perline também estava saindo com o Niels, eles estavam no começo de namoro, e aí ela comenta com o Niels que ela acha que a Cristina está matando. Em um estudo psiquiátrico forense de personalidade, foi determinado que a Cristina sofre de um transtorno de personalidade histriônica. Quando você sofre de um transtorno de personalidade histriônica, o que costuma ser chamado de neurose histérica, você sente um desejo generalizado de estar no centro dos eventos dramáticos. Você manipula, tanto com os seus sentimentos, quanto com a sua sexualidade, com o objetivo de obter o reconhecimento dos outros. Uma pessoa que sofre desse transtorno está pronta para fazer de tudo para obter atenção positiva. Tudo isso é uma violenta autoabsorção, que beira o narcisismo, fazendo com que as pessoas em questão muitas vezes dêem um show diante dos outros para aparecer como protagonista em qualquer situação. Aí volta a parte que eu falei, né? Às vezes, para reanimar os pacientes, ela literalmente cavalgava neles, ela sentava em cima do paciente para reanimar e ela dava um show parecendo, sei lá, que ela estava tendo um orgasmo. Tanto que na série da Netflix tem uma cena terminada que ela tá tentando reanimar o cara e quando ela termina, ela literalmente parece que ela gozou, sentiu o orgasmo e chegou nas alturas. E o cara, eu não sei se esse cara acorda, porque às vezes ela matava 3, conseguia trazer um para manter ali um certo equilíbrio e não ser pega, né? E a única pessoa que conseguiu ver de fato que havia um problema era a enfermeira Perline, que era recém-chegada. Já o resto, né, para não destruir a imagem do hospital, um pouquinho de Siri. Tava vendo, mas não tava fazendo nada, só que ninguém queria trabalhar com ela. Elogiavam, mas achavam estranho esse trabalho dela. Mas voltando aqui, né, nesse exame feito pelo psiquiatra que estudou aqui ela, precisamente o distúrbio de personalidade da enfermeira foi vista pela promotoria como um dos principais motivos dos assassinatos. O promotor Michael Bonsen afirmou ao tribunal, abre aspas, a ré apresentou-se como uma atriz principal em uma peça bizarra, onde os pacientes são seus figurantes, fecha aspas. Ela é descrita como profissionalmente capaz e o relatório psiquiátrico forense mostrou que ela tem um nível normal de inteligência. O Bonsen afirmou no contexto, abre aspas, ela, a Cristina, usou a sua visão profissional de enfermagem de uma forma profundamente pervertida, que foi impulsionada pelo seu transtorno de personalidade histriônica. Fecha aspas. Cristina Arstrup Hansen ainda nega a culpa, e de acordo com um livro sobre o caso, The Nurse, que foi publicado em 2019, e se baseia, entre outras coisas, em entrevistas com a Cristina Arstrup Hansen na prisão. Aconteceu o seguinte, ela foi entrevistada inúmeras vezes na prisão. Esse cara, o Christian, escreveu um livro que depois virou uma série da Netflix aí do ano de 2023, The Nurse. Então vale a pena assistir, que é a série que eu tô mostrando aqui pra vocês. Aí o que aconteceu? Ela foi presa, mas como que a polícia chegou nisso? Lembra que eu falei pra vocês que a Perline estava desconfiada, que a Perline ela não era boba. A Perline, vendo que o comportamento da Cristina era estranho, ela começou a falar pro Niels, que era o namorado dela. E quem é esse Niels? O Niels, na verdade, ele era o médico-chefe do pronto-socorro. Então ela chama o namorado e fala, olha, é o seguinte, eu estou desconfiando que ela tá matando. A princípio o namorado surtou com ela e xingou ela. Tive um momento de confiança incondicional dos meus colegas. Vi apenas um ser humano capaz de ver as coisas como elas realmente eram
e eram a Perline. Nesse ponto da história, não é querendo passar pano pro Niels, porque eu acho que ele tem ali, ele errou, vocês vão entender porque eu tô falando, mas, de fato, você não contrata pro seu hospital uma pessoa que é serial killer ou que é assassina. Então, não é uma coisa que você vai desconfiar, mas vamos lá. Eu sei que esse vídeo vai ficar muito grande, mas isso aqui é um resumão de toda a história. Mas se você me conhece, você sabe que eu adoro ler uma matéria, por isso na descrição desse vídeo vai ter todas as fontes que eu pesquisei. Então eu vou começar a partir de agora a ler algumas matérias para vocês e entenderem meio que numa ordem cronológica. Eu já apresentei para vocês esses personagens, Cristina, Perline e Niels. Então agora vamos voltar um pouquinho na Cristina, porque é importante a gente tentar manter o mais clean possível essa linha do tempo para vocês não se perderem. Em 28 de fevereiro de 2015, Cristina Astrup Hansen, enfermeira do hospital, foi acusada do assassinato de 3 pacientes durante o turno da noite. A enfermeira foi posteriormente apresentada em uma audiência constitucional a portas fechadas e foi examinada mentalmente. Ela foi detida sob custódia no Tribunal de Nyköping-Falster e mais tarde prorrogada pelo Tribunal Superior Oriental. Em junho de 2016, a Cristina foi condenada à prisão perpétua por 3 assassinatos e uma tentativa de homicídio. Segundo os moradores locais, o hospital tem uma má reputação e os assassinatos apenas pioraram a situação. Cristina Astrup Hansen, nascida em 1984, é uma ex-enfermeira dinamarquesa que em 2017 foi condenada a 12 anos de prisão pela tentativa de homicídio de 4 pacientes no hospital de Nyköping-Falster. O caso começou em março de 2015, quando ela foi presa após o turno noturno no hospital de Nyköping-Falster, onde 3 pacientes morreram e um quarto esteve perto da morte. No dia 24 de junho de 2016, ela foi considerada culpada de 3 homicídios e uma tentativa de homicídio. Foi privada da sua autorização como enfermeira e condenada à prisão perpétua. O tribunal encontrou evidências de que ela tirou a vida de 3 idosos com injeções contendo morfina e estessólido. O 4º paciente sobreviveu. Tinha pego prisão perpétua, porém essa decisão foi apelada pelo Tribunal Superior Oriental, que ouviu o caso na primavera de 2017. No Supremo Tribunal Oriental foram levantadas dúvidas sobre a ligação entre as injeções e as mortes. Não foi possível provar com certeza que as duas coisas estavam ligadas. O tribunal, portanto, absolveu-a do homicídio. Em 18 de maio de 2017, ela foi condenada então a 12 anos de prisão por 4 tentativas de homicídio de pacientes internados no hospital em Nyköping-Falster. Ela deve sair da prisão em 2029. Além da tentativa de homicídio quádruplo, ela também foi considerada culpada de colocar a sua filha em perigo, então com 7 anos de idade, quando a filha foi envenenada com um forte comprimido para dormir, adequado apenas para adultos. Ela cumpriu então a pena na prisão em 27 de abril de 2023 e a série The Nurse estreou na Netflix, onde a atriz Josephine Park interpreta a Christine. Isso tudo virou uma série da Netflix, vale a pena você assistir. É uma série bem curtinha, com apenas 4 episódios, e nessa série mostra, né, o momento onde a Cristina tá brigando com o pai da filha, e o pai fala, olha, você fica sedando a menina, porque a menina sempre vai parar no hospital, nas emergências, e não quer nada. Então essa mulher é tão louca que além dela matar pacientes no hospital, ela também sedava a filha de 7 anos de idade. Ela pegou a prisão perpétua e depois foi reduzido porque aqui na Dinamarca, principalmente em Falster, que é uma ilha muito pequena, há o costume de cremar as pessoas depois que elas morrem. Então quando você crema uma pessoa, não tem como você desenterrá-la de volta para fazer exames para saber do que tinha no organismo dessa pessoa. Então é muito complicado, porque uma vez que você crema não tem como, né, desenterrar para ver o que constava ali nos organismos. E isso porque ela trabalhou no hospital durante 3 anos e depois viram num caderno, era tudo muito manual, então toda vez que falecia alguém, ela colocava o horário de óbito e o nome da pessoa ali, né? Então a expectativa é que tenha sido 40 mortes por ano nesses turnos dela, porém que conseguiram confirmar apenas 3 e uma tentativa, já que a outra paciente, a Perline, conseguiu trazê-la de volta. Falando rapidamente aqui sobre a formação de enfermeira aqui da Cristina. A Cristina formou-se como enfermeira em 2009. A Cristina ela se formou em 2009 e ela fez o curso dela em Copenhague. Mas os exames dela foram realizados no hospital de Nyköping-Falster de 2009 a 2012.
Ela atuou no departamento médico M130, então foi transferida para o pronto-socorro, onde permaneceu até a sua prisão no dia 1 de março de 2015. Durante os 6 anos em que ela esteve no hospital, foi considerada por todos uma enfermeira muito qualificada e com grande conhecimento. O veredito. No hospital de Nyköping, onde ocorreram as tentativas de assassinato, em junho de 2016, a enfermeira ela foi condenada à prisão perpétua no tribunal por 3 homicídios e uma tentativa de homicídio. Ela perdeu a sua autorização como enfermeira e o tribunal de Nyköping considerou provado que a Christina Hansen, em virtude da sua profissão com pessoas doentes e fracas, tinha dado aos seus pacientes doses letais de morfina, Cessolide, com uma total premeditação. O caso no Tribunal Distrital durou 27 dias de audiência e envolveu mais de 70 testemunhas. Na sentença, a enfermeira recorreu ao Tribunal Superior com um pedido de absolvição. Em maio de 2017, ela foi absolvida por um júri unânime no Tribunal Superior Oriental dos 3 assassinatos, em vez disso, considerada culpada de tentativa de homicídio dos 4 pacientes, na seção de 223 do Código Penal. Nessa base, o tribunal alterou a sentença da Christina Hansen de prisão perpétua para 12 anos de prisão. O motivo da mudança foi principalmente o detalhe técnico, forense e probatório. E aspas, embora tenha sido comprovado que o abuso médico dos pacientes por parte da Christina Hansen não aconteceu em termos de tratamento ou alívio de dor por engano, fecha aspas, as provas técnicas não eram fortes e o Conselho Médico Legista avaliou a informação médica e concluiu que não era possível afirmar que a injeção ilegal de morfina e diazepam foram a causa direta da morte ou se os pacientes já tinham uma saúde precária e isso desempenhou o papel. E aí é a parte que eu volto e falo, não tem como você fazer esses exames em pó, né, ali nas cinzas, porque essas outras vítimas do passado todas foram cremadas, então eles tiveram que se atentar nos 3 corpos ali do dia da denúncia. Então foi por isso mesmo. Gente, se vocês escutarem barulho, desculpa, mas é que os meus vizinhos acabaram de iniciar uma festa. Mas enfim, eu acho que a câmera descarregou e eu não sei onde eu parei, então eu vou voltar na parte do novo diretor do hospital. Embora o caso seja mencionado na Netflix como A Enfermeira, The Nurse, ele não gostou muito e ele disse que esse caso é um caso que eles não esquecerão tão cedo. Hoje nós, como hospital, progredimos e direcionamos toda a nossa intenção para cuidar o melhor possível dos pacientes que nos procuram, afirma o novo diretor do hospital, que se chama Rico. Ele também disse que os parentes também tiveram a consciência do diretor de tornar a realidade em ficção. Tivemos longas conversas sobre como fazer isso da forma mais respeitosa e adequada, o que ele acrescenta. Acreditamos que o fato disso ter acontecido recentemente, bem diante dos nossos olhos, torna importante falar sobre isso. Só que não é bem assim, né? Esse diretor do hospital ele não gostou nada disso, porque esse hospital ele já era um hospital muito mal falado aqui na Dinamarca. E depois que esse crime foi a público, o pessoal começou a ter mais medo ainda. Antigamente o pessoal só falava mal porque era um hospital considerado ruim, né? Aquela expressão no cu da Dinamarca. Só que depois disso as pessoas começaram a ter medo de ir pra lá e haverem outras Christinas e acabarem sendo assassinados por enfermeiros. Vou dar um salto aqui para mim poder entrar em uma outra matéria. A Perline começou a falar pro namorado que achava que era a Christina que estava cometendo ali os crimes e o namorado ficou meio bravo com ela. Então o namorado da Perline falou, abre aspas, eu fiquei chocado e furioso. Eu gritei com a Perline sobre essa suspeita que ela acabava de se expressar em palavras. Abre aspas, ela disse, acho que ela mata pacientes de propósito, disse Perline sobre a sua colega Christina no pronto-socorro, fecha aspas. Só que depois disso, a Perline mostrou para ele números de papéis onde podia mostrar que os turnos dela não eram apenas turnos emocionantes, mas eram turnos que tinham muitas mortes. Então ele falou para ela, olha, se você ligar para a polícia e fazer uma denúncia sem prova, eles vão apenas chamar a Christina e vão falar que há uma suspeita, só que vai ficar feio para você. Ela pode te denunciar no hospital, você pode perder seu emprego, você é uma recém-formada, você é nova no hospital. Então é o seguinte, colete provas e quando você tiver provas, você me conta. Lembrando que o namorado da Perline era o chefe ali do pronto-socorro. Mas mesmo assim ele decidiu
agir dessa forma. Falou, olha, eu quero provas, eu quero evidências, não é apenas números. Ai, morreu 40 pessoas na mão dela no último ano. Foda-se, eu quero provas concretas. E aí, chegou o grande dia. À medida que os pacientes morriam no pronto-socorro, as mensagens chegavam ao telefone do médico-chefe. Chega a primeira mensagem de texto dizendo que uma mulher morreu. As muitas mensagens de textos foram lidas no tribunal de Neukölln Felsen na manhã de quarta-feira, quando o médico-chefe deu a sua explicação sobre o que aconteceu. Dramático turno noturno no hospital de Neukölln Felsen no ano passado, onde vários pacientes idosos perderam a vida e uma mulher idosa com angústia e quase não sobreviveu. A poucos metros dele, no tribunal, estava sentada a enfermeira de cabelos escuros, acusada de matar um total de 3 pacientes, 2 deles durante o turno da noite, e de tentar matar um quarto. Segundo a promotoria, o método sempre consistiu em uma overdose de morfina e outros analgésicos, que ela supostamente injetou diretamente na corrente sanguínea dos pacientes por meio dos seus catéteres venosos. A certa altura da noite, a Perline me mandava mensagem de texto escrevendo: "Eu sei como ela faz isso", explicou o médico-chefe. "Não tenho mais dúvidas". O promotor Michael Bonsen encontrou então as correspondências de mensagem. Então, vamos às mensagens de texto. Às 7h52 da noite, a namorada do médico-chefe enviou a primeira mensagem. Abre aspas. Então, ela tem o primeiro óbito, a mãe, falecida. Aí às 21 horas ele recebeu mais uma mensagem. Olha, agora são 2 e eu não tenho mais dúvidas, dizia ela. Aí quando ela mandou a segunda mensagem, o médico mandou a mensagem de volta. Abre aspas. Leia o que você escreveu, eu vou falar com você amanhã. A Perline mandou mais uma mensagem. Provavelmente também conversaremos durante a noite, ou à noite. Ela, a namorada, contou um pouco sobre esses pacientes. Ela encontrou uma preparação branca em um tubo gotejador, uma seringa, e as preparações brancas são sólidas, explicou o médico. Gente, não estranhe, mas é que a outra câmera descarregou e essa é a vantagem de você ter 2 câmeras. Então, voltamos aqui. O que aconteceu? A partir do momento que ela manda a segunda mensagem, falando, olha, morreu mais uma vítima, o médico fala, olha o que você escreveu pra mim, mas beleza, amanhã a gente conversa. E a Perline pega e manda mais uma mensagem. Provavelmente também conversaremos durante a noite ou essa noite. A Perline depois manda mais uma mensagem contando sobre os pacientes e depois ela manda mais uma mensagem dizendo que ela encontrou uma preparação branca em um tubo gotejador, uma seringa. E as preparações brancas são sólidas. O que acontece? A Perline viu ela em ação. A Perline entra numa sala, lembra, ela matou 3 numa noite. A quarta pessoa que ela estava indo para matar, a Perline entra na sala e vê que ela tá com 2 seringas com um negócio ali branco que seria a morfina. Quando a Perline entra, a Cristina se assusta e acaba apertando o botão como se ela tivesse sofrido uma parada cardíaca, a paciente. Aí a Cristina finge que não sabia o que estava acontecendo, mas a Perline entra em ação e aplica na paciente um outro medicamento para cortar a morfina e aí ela consegue salvar a vida dessa quarta paciente, que seria mais uma vítima fatal nessa noite, nesse turno aí dessas 2. Pouco antes do término do turno, que seriam às 7, isso aconteceu às 6h21 da manhã, ele recebeu uma última mensagem. A Perline trabalhava até às 7 da manhã, então às 6h21 ela manda uma última mensagem. Número 4, disse ela brevemente, ou seja, a quarta tentativa de assassinato ali na noite. Abre aspas. A meu ver, é aqui 1 mais 1 e de repente dá motivos para suspeitar de um assassino real, disse o médico-chefe. Aí, finalmente, o médico viu durante a noite, mensagem por mensagem, vítima por vítima, morreu 1, morreu 2, morreu 3, tentou matar uma 4, aí o médico, Niels, responde para ela, vamos ligar para a polícia. Após fazer 4 vítimas, ele esperou 4, 3 fatais e uma quase. Aí o namorado fala, beleza, vamos ligar para a polícia, eu quero que você recolha todos os lixos, as seringas que você viu, os tubos, pega todas as provas, guarda num cantinho, e a gente chama a polícia e apresenta todas as provas para ele, a gente conta tudo que a gente sabe e deixamos na mão da polícia. Gente, eu não entendo. Ela contou pro namorado dela que ela estava suspeitando isso dias antes, que já tinham passado outros óbitos, mas que não puderam comprovar porque já tinham sido mortos, já tinham sido cremados, enterrados. Então ele esperou ter um turno com 4 mortes, 3 mortes e uma tentativa, para ele falar, não, chega, vamos ligar para a polícia. Difícil de defender, hein, Niels?
A Cristina, que é uma enfermeira de 31 anos, se declara inocente das graves acusações e ela afirma que todo o caso se resume em fofocas maliciosas e intrigas pessoais no departamento. O médico-chefe não sabia muito sobre essas intrigas, mas disse ao tribunal que a sua namorada, a certa altura, confrontou ele com um boato. Houve um boato de que a Cristina, a enfermeira cruzada, e eu tivemos uma relação sexual, então eu disse que isso não aconteceu. Isso porque a Cristina, quando percebeu que a Perline estava se relacionando com o Niels, ela pegou e falou: ó, amiga, pode namorar ele, não tem nada não, mas ele já transou comigo ali numa sala cheia de vidros. E ela tinha isso, ela gostava de ser o centro das atenções, então ela inventava histórias que ela transava com outros médicos, quando na verdade não era real. O Niels nega que toda essa situação tenha ocorrido por conta de ciúmes da Perline. O julgamento contra a enfermeira de 31 anos foi previsto para durar 32 dias, mas foi menos e ela acabou sendo julgada e condenada à prisão perpétua. E depois a gente chega naquela mudança, onde passa de prisão perpétua a 12 anos de prisão. Tá confuso? Eu sei que é confuso essa história, mas isso aconteceu e deixou Dinamarca de pernas por ar. Eu sei que essa história é muito complicada, porque de um lado temos uma enfermeira recém-chegada denunciando uma outra que ela sabe que tá fazendo coisa errada, e do outro lado temos o namorado dela, que é o chefe ali do pronto-socorro, mas que a princípio ele não queria muito acreditar, e depois outros superiores que não queriam sujar o nome do hospital, né, sujar ainda mais o nome do hospital. Então assim, houve muita negligência. Gente, 40 mortes por ano. Tem uma... lembra que ela trabalhou 3 anos numa ala e 3 anos na enfermaria. Quando ela parou de trabalhar, ela trabalhou 3 anos na primeira ala. Quando ela saiu para a segunda ala, isso porque assim, a outra enfermeira que trabalhou com ela 3 anos, ela já não aguentava mais trabalhar com a Cristina, porque de fato era péssimo. Ela falava: eu não consigo trabalhar com a Cristina porque os turnos com ela é muita adrenalina e é muita gente morrendo. Então ela denunciou a Cristina 3 anos atrás. E aí falaram pra ela: olha, esse hospital não trabalha com fofoca, essa cidade é pequena. E aí morreu. O que eles fizeram? Eles trocaram a Cristina de turno. Ah, a Cristina trabalha com você, tá dando problema? Vamos pôr ela em uma outra ala, em um outro turno. E aí é onde entra os outros 3 anos que ela fez na outra ala, que aparece a Perline. Ou seja, se o hospital tivesse escutado a primeira enfermeira, muita gente estaria viva. E para vocês terem uma ideia, quando a Cristina muda de ala, o número de mortes na ala que ela trabalhava antes caiu 20%. Gente, 20% caiu. É muita coisa. Quando ela vai para essa última ala, que é o M130, aí são contados 40 mortes por ano que ela assinou papel. Só que, né, volta aquele caso que só conseguiram confirmar 3 mortes e uma tentativa. Bem, eles entraram ali num consenso, ligaram pra polícia, Perline tinha ali todas as coisas guardadas no saco de lixo. A polícia, o Politi, finalmente invade o hospital, coletam todas as provas. A partir do momento que eles coletam tudo, eles conseguem confirmar que sim, houve um assassinato em série dentro do hospital. E aí eles vão pra casa da Cristina e prendem ela. Quem conduziu isso aqui foi o vice-inspetor da polícia. O nome dele é Søren Haven Nielsen. Então, na série da Netflix, é o momento que você consegue ver no telemóvel eles ligando diretamente para esse, né, vice-inspetor da polícia. A partir daí, o caso prosseguiu, tornando-se o primeiro do gênero na Dinamarca, só que no mundo todo, eles são chamados de assassinos em séries da área da saúde. Existe um nome para esse tipo de assassinos, os enfermeiros, tanto que tem uma outra série da Netflix que se chama O Enfermeiro da Noite. Então essa galera curte trabalhar em turnos, né, geralmente à noite, que é mais discreto, só que com muita adrenalina. Então existem 2 nomes para esse tipo de assassinos. Tem os assassinos em série da área da saúde ou anjos da morte. No dia 1 de março de 2015, às 3h34, a Cristina foi detida na frente da sua casa, acusada da tentativa de homicídio, e ela foi encarcerada e desde então ela segue presa. Depois que tudo isso aqui veio a público, o Niels ele parou de trabalhar no hospital de Nykøbing Falster. Já a Cristina, ela seguiu recebendo o salário de departamento de emergência durante meio ano enquanto ela esteve sob custódia. Ela só parou de receber o salário quando a sentença caiu. Durante muito tempo, o Niels ele foi visto com desconfiança no hospital porque ele já sabia, né, que havia algo de errado com a Cristina, mas ele ficou em silêncio até o dia que
as 4 mortes ali por, né, falou, não, chega, esse é o dia. Então isso queimou bastante a imagem dele. Vira e mexe sai matéria dele, dando depoimentos, tentando limpar a imagem, mas até hoje ele é visto como um mau profissional. Lembra que eu falei pra vocês que essa cidade é muito pequenininha, 16 mil habitantes, e é uma ilha que não tem nada. Pra vocês terem ideia, só tem um shopping e um McDonald's, e não tem muito o que fazer em Felsted. Então, a população irritada... Gente, é fácil você saber onde as pessoas moram lá nessa cidade, porque é muito pequena. É um vilarejo minúsculo. Então, as pessoas começaram a quebrar janelas da casa do Niels e da Pernille. Eles, né, se envolveram, a Pernille engravidou do Niels, então as pessoas começaram a quebrar a janela deles com frequência, e isso fez com que o Niels tomasse a decisão de sair do hospital. Então ele pede demissão desse hospital, ele hoje trabalha para o hospital da cidade, mas em outra área, e a Perline, ela é a única enfermeira que continua trabalhando no hospital. Outros médicos que preferiam fazer vista grossa acabaram pedindo demissão depois que tudo isso veio a público, porque muita gente começou a cair matando em todo o hospital. Tipo, como assim vocês esperaram chegar uma recém-formada pra descobrirem um esquema de assassinato aqui dentro? Foi preciso uma menina vir de fora pra pôr a boca no trombone, enquanto vocês estavam aqui há 6 anos assistindo e ficando quieto pra manter a boa imagem do hospital. Atualmente a Perline não gosta de ser fotografada, ela não dá entrevistas. Eu encontrei o Facebook dela, mas com todo respeito, não vou expor a imagem dela. Já o Niels vira e mexe aparece na TV. Ele é uma pessoa que tenta limpar a barra dele, porque até os dias de hoje a Perline, ela é exaltada. Tem gente que vai lá no hospital, elogia ela é sempre muito bem tratada, né? A Netflix colocou essa série e mostra o tanto que... Gente, a última cena da Netflix, ela tá grávida, porque ela e o Niels moram juntos, eles se casaram, eles têm o último nome, que é Lund, e eles têm um bebê ali. Então, assim, mostra ela chegando no hospital pra trabalhar com um barrigão de 9 meses e ninguém falando com ela, porque tá todo mundo puto, porque ela jogou no ventilador a merda que tava acontecendo. Então, ela segue trabalhando. A única declaração que a Perline deu é que ela não tem com o que se envergonhar, já que ela não cometeu um crime, ela denunciou. O Niels pediu demissão, porque as pessoas estavam caindo matando nele. Outros enfermeiros e outras pessoas de cargos superiores que tinham ignorado todo o caso também pediram a demissão. E a Perline não gosta de dar entrevistas, então a única coisa que ela fala é que ela não sente vergonha e ela é a única pessoa que permanece no hospital. O Niels dá entrevista direto para tentar limpar a imagem dele e a Cristina segue presa até 2029, quando ela vai sair. E pra finalizar é a série da Netflix. Eu acho que vocês têm que assistir, gente. Não é aquela coisa escancarada que vai mostrar alguém morrendo assim, pesado. As imagens não são pesadas. São e não são. Você vê ela injetando, você vê as pessoas sendo reanimadas e ela é tão insana, ela é tão louca que tem um momento que ela começa a cantar. Ela tá reanimando a pessoa e ela tá cantando. E é assim, bizarro. Ela não tem empatia. Bem, ela dopava a filha, então... O que esperar de uma mulher que, né, dopa a filha com medicamento alto? Eu acho que deveriam sim deixar ela ali na prisão perpétua, né? Mas recorreram, ela vai estar em liberdade em 2029 e eu acho essa história absurda. Eu acho que ela deveria fazer companhia lá pro Peter Madsen, que pegou a prisão perpétua por desrespeitar o corpo da Kim Wall. Matou, desmembrou, jogou ela na Suécia, jogou ela aqui. Enfim, eu... Estou trazendo aqui mais um caso criminal aqui na Escandinávia. Esse é o segundo. Começamos com o Peter, agora entramos na Cristina. E se eu achar algum outro caso macabro, eu venho aqui também. Gente, o que vocês acharam desse vídeo? Chegaram aqui com saúde? Não? Ai, deixa o seu like, isso me ajuda bastante. O YouTube vê a interação de vocês, me recomenda aqui na plataforma. Eu tô feliz que eu consegui finalizar esse caso, porque eu já estou há dias assistindo documentário, lendo matérias, vendo vídeos, reviews, stalkeando essa galera nas redes sociais. E é isso. Pra já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Tô aqui com a câmera secundária porque a outra, né? A outra morreu a bateria, só tem uma. Eu vou comprar uma segunda bateria. Mas é isso. Fui.